E aí, gente, tudo bem? Aqui Dr. João Borzino para falar num assunto não tão agradável hoje sobre depressão. Porque há alguns fatores a se levantar sobre um problema tão comum, tão incidente e tão mal julgado, maltratado pelos próprios pacientes e pelos médicos de uma maneira geral e comum, que não especialistas, que não psiquiatras, etc e tal, mas que vamos dizer assim, tudo subdiagnosticado, porque as pessoas não se veem como deprimidas, não veem sintomas, então eu vou chamar a atenção aos sintomas para as pessoas começarem a perceber, né? Então vamos falar alguns dados importantes sobre a depressão, que é uma condição muito comum, crônica e incapacitante, tanto na questão de trabalho, tanto na questão de pensamento, né? Tanto na questão do seu raciocínio, eu estou falando dessa coisa mental, quanto física. O indivíduo se sente desgastado fisicamente, né? A prevalência significa que a incidência de dessa doença na vida das pessoas durante o curso da vida delas inteiras chega a 16,2%, ou seja, é a chance que uma pessoa tem de ter depressão ou episódio depressivo na sua vida inteira, né? Olha só que coisa importante. 3 vezes maiores em mulher. A gente sabe que as mulheres são mais melancólicas, mais voltadas para sentimentos dolorosos, mais voltadas para tudo que é difícil. A mulher é mais subjetiva, portanto ela é mais afetiva, portanto ela é mais sujeita às intempéries e às dificuldades emocionais, né? Os homens passam mais por cima. Isso não significa que não sofram menos, isso não significa que não ficam lesados, mas o homem percebe que está lesado primeiro por se sentir incapacitado, né? Porque é muito importante, depois falando nos critérios diagnósticos que eu vou falar, é muito importante notar uma mudança no comportamento do indivíduo, que é diferente de personalidade, quando o indivíduo já é daquele jeito e continua sendo e isso intensifica ou piora na vida, mas ele sempre foi. Uma coisa é o indivíduo ser ativo, ter vitalidade, ter tudo isso e de repente ter uma mudança no padrão de comportamento dele. Isso, dentro da psiquiatria baseada em evidências, é muito importante na questão diagnóstica e atentar o paciente a isso. Mas vamos mais alguns dados importantes sobre, né? 80% das pessoas que tiveram ou têm um episódio depressivo vão apresentar outro episódio depressivo durante a sua vida, sendo que o período de tratamento dos episódios depressivos demoram entre 16 e 20 semanas e 12%, vejam bem, 12% cronificarão, ou seja, se tornarão depressivos crônicos, continuarão com a depressão sem remissão dos sintomas depressivos que eu vou falar já quais são. É altamente incapacitante. Na década de 90 era a 4ª causa de incapacidade de trabalho, né? Sendo que as projeções são para que 2020 seja, nos países desenvolvidos, a 2ª causa incapacitante, nos países desenvolvidos, a 1ª causa de incapacitação. Quando eu digo incapacitação, é importante a gente prestar atenção que eu estou falando que é incapacidade semelhante àqueles indivíduos que têm doença coronária obstrutiva, ou seja, que têm angina, dor no peito aos pequenos esforços, que não conseguem fazer mínimos esforços ou esforços pequenos, ou seja, que tem problema de coração grave, que tem artrite, que tem diabetes, que tem asma. Tudo isso é tão incapacitante quanto depressão, só para a gente fazer um comparativo somático, ou seja, para vocês entenderem mais ou menos o tanto quanto é incapacitante, né? E muito pouco diagnosticado, porque o médico em geral está pouco preparado para fazer o diagnóstico, além de, com essa história de plano de saúde, etc e tal, consultas de 15 minutos, o médico não consegue estar interessado por isso, ele é focado naquela especialidade dele em resolver aquilo de uma maneira muito rápida. Ele não é treinado para enxergar os sintomas, tudo isso mais visto como personalidade de um indivíduo, por exemplo, que está muito reclamão, que está muito queixoso, poliqueixoso, que nem a gente diz, uma pessoa poliqueixosa que chega cheia de dores e reclamações e não está sendo visto
como depressão. Então, por falta de treinamento e tempo do médico com o paciente. Ao mesmo tempo, um problema de preconceito do próprio paciente com os sintomas, a referência, a vergonha de referir os próprios sintomas, né? Não conta para o médico o que está acontecendo, não conta para as pessoas o que está acontecendo e como está se sentindo, né? E tem baixa aderência, muito medo de que seja prescrito medicações psíquicas, né? Os psicotrópicos. As pessoas têm muito preconceito com o psicotrópico, têm medo de que torne um vício e encaram a depressão como fraqueza de personalidade, de indivíduos que se abatem pelas coisas e deixam se abater por motivos tão bobos e frívolos, que não são motivos bobos e frívolos, mas são tidos como um indivíduo que se deixa deprimir, que se deixa abalar a sua vitalidade, se enxerga e tem vergonha de dizer o que está acontecendo, porque se enxerga como um fraco, como um indivíduo sem capacidade de reverter, de ter força no seu dia a dia, de melhorar as coisas, quando na verdade ele está com sintomas tão debilitantes quanto doenças físicas e orgânicas. Né? Agora, dando uma olhada na tabelinha que vai aparecer aqui já, o que eu vou descrever é o seguinte: são os critérios diagnósticos do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Eu estou levantando isso como muita importância para a gente saber qual que é a gravidade de cada de cada estágio, né? Da profundidade do quadro, mas principalmente para vocês entenderem, fazer uma psicoeducação da população em geral sobre depressão, o que acomete a depressão, que na verdade é um abalo da vitalidade. Então vejam bem que nesse quadro nós temos dividido sintomas fundamentais e sintomas acessórios para a gente classificar depressão em leve, moderada e grave. Mas veja só, humor deprimido, olha os sintomas fundamentais: perda de interesse e 3, fatigabilidade. Então pense numa coisa só, como é uma questão da vida estar sendo, está sofrendo uma certa coerção, está sendo ceifada, a sua vitalidade está sendo diminuída, a pilha acabando, né? Você veja o humor deprimido, ou seja, a falta de cor para as coisas, a falta de vontade, a falta de interesse, a falta de necessidade de dar continuidade às coisas, a falta de propósito, a falta de vontade de viver. É exatamente isso. Então, é vontade de executar aquilo que tinha como força, que tinha como objetivo, que tinha como propósito na vida. Você vê a pessoa enfraquecer. Tudo aquilo que tinha cor passa a perder a cor. Tudo aquilo que podia ser agradável passa a ser desagradável. Tudo aquilo que tinha mostrava interesse, pois se traduzia em gratificação e prazer, passa a ser visto como dor e evitação. E fatigabilidade, ou seja, cansa fácil. As pessoas não percebem que com aquilo que fazia no dia, pouco do que fazia no dia, já se cansam. Então, faziam muito mais coisas, já estão cansadas no final do dia, sem motivação para o dia seguinte, querendo dormir demais ou tendo insônia, né, acordando. Porque olha os sintomas acessórios, que são cognitivos, ou seja, que diz respeito à nossa capacidade de pensar e raciocinar sobre nós mesmos, nossa capacidade de raciocinar, velocidade de raciocínio, acesso à memória, etc. e tal, ficam prejudicados e distorcidos, né? Olha lá, concentração e atenção reduzidas, autoestima e autoconfiança reduzidas, ou seja, o indivíduo perde a vontade de fazer as coisas, inclusive porque deixa de crer que aquilo serve para algo, que ele é capacitado para aquilo. Ele acaba se sentindo um indivíduo inapto. Ideias de culpa e inutilidade, isso aqui na depressão é muito incidente, ou seja, o indivíduo que está se sentindo que tudo aquilo está se abatendo sobre ele como
como um castigo, é isso que eu queria dizer, como algo que ele foi o culpado por deixar acontecer e por isso está se abatendo e caindo sobre a sua cabeça, né? Ele é inútil e incapaz de resolver as coisas ou de ter utilidade na vida, seja profissional, seja na vida afetiva, seja na vida emocional, seja em casa, seja com os filhos. Ele acaba se sentindo um indivíduo deslocado. Este é o sentimento de não aptidão ou de você não se sentir mais pertencente a tudo aquilo, é um estranhamento na vida, né? É como se o indivíduo se despersonalizasse. Existe isso dentro da psiquiatria, despersonificação, etc e tal, mas é como se ele se despersonalizasse, ele não se reconhecesse mais parte desse todo, né? Olha lá, o 4. Visões desoladas e pessimistas do futuro, ou seja, a depressão é algo que te faz arrastar correntes do passado, ou seja, culpa por não ter resolvido coisas no passado, e o desolamento deste futuro, como a gente estava descrevendo agora há pouco. O sono perturbado e o apetite diminuído ou aumentado muitas vezes, tá? O sono perturbado pode estar para menos ou para mais. Mas muito importante a gente observar aqui, ó. O episódio leve são 2 fundamentais mais 2 acessórios, o episódio moderado 2 fundamentais mais 3 ou 4 acessórios, e o episódio grave são 3 sintomas fundamentais com mais de 4 acessórios, né? Ou seja, por que isso é muito importante? Na diretriz do tratamento, porque o tratamento hoje objetiva a remissão total dos sintomas e a ressignificação do indivíduo e a reinserção do indivíduo na sua própria vida. Isso que é o mais importante, porque ele está se sentindo desinserido da sua própria vida, desreconhecido de si mesmo. E ele não percebe isso, e as pessoas à sua volta não percebem, né? E a família não percebe isso. A família estranha e começa a achar que ele está fraquejando, envelhecendo, deixando de lado as coisas e muitas vezes passa a culpar e não apoiar, só reforçar toda a ideia negativa, opa, trombei aqui, toda a ideia negativa que o indivíduo já tem sobre o próprio processo, né? O uso de antidepressivos hoje é uma coisa extremamente positiva e que reverte mesmo. Nós temos só apenas 20% que não vão responder aos antidepressivos, vão ter que passar para tratamentos mais sofisticados aí dentro, até chegar à eletroconvulsoterapia, que é aquela questão de choques na cabeça, etc. E tal. E hoje a gente tem também o emprego da ketamina e a estimulação magnética transcraniana, etc. e tal, para melhoria desses quadros resistentes de depressão, né? Mas é muito importante enfatizar que os quadros leves não respondem aos antidepressivos e os quadros moderados a graves sim vão responder aos antidepressivos, mais psicoterapia. Ou seja, você entra com a medicação que seria o analgésico para a dor emocional e faz a fisioterapia da cabeça. Sem isso não adianta, porque nós temos que comprovadamente, cientificamente comprovado, que o acompanhamento semanal faz com que os pacientes tenham uma aderência muito maior ao tratamento, um sucesso melhor do tratamento, uma diminuição no intercurso da doença, ou seja, um encurtamento do tempo em que ele está adoecido daquilo. Então, acompanhar os sintomas, os efeitos colaterais dos remédios e também ensinar o indivíduo qual que é a objetividade que pode se atingir com o remédio, a estabilização da serotonina, que é o que se busca mesmo para que o indivíduo tenha melhor estabilidade afetiva, ou seja, diminua o choro fácil, diminua a desesperança, diminua esse sentimento de desinserção no mundo.
através da estabilização da serotonina, faça com que ele entenda que ele tem sintomas e não faz parte da personalidade dele, e que esses sintomas melhorando com o trabalho das causas, ou seja, a procrastinação, o indivíduo que evita as coisas, a dificuldade de dizer não, né? Toda a falta de assertividade, etc. e tal, trabalhado no processo psicoterápico, faz com que o indivíduo melhore logo. E que os quadros leves não adianta o uso de medicação, e nos quadros moderados a graves, a medicação, ou seja, o analgésico emocional, mais a fisioterapia da cabeça, a psicoterapia, vão fazer com que esse indivíduo remita tudo. Mas o mais importante de tudo é que a família reconheça, os amigos em volta reconheçam a mudança do padrão de comportamento do indivíduo que perde, que vai se isolando o isolamento social, o isolamento psicossocial, onde o indivíduo vai deixando de ser funcional, vai sumindo, desaparecendo, perdendo a cor, perdendo a vida, perdendo as capacidades, e muitas vezes passa a usar substâncias, ou então mesmo só apenas se embotar e sumir do mundo. Esse indivíduo chama atenção, esse indivíduo pode estar doente, esse indivíduo precisa de cuidados e não distratos. Então, vamos diferenciar o que é sintoma do que é personalidade, né? Existe uma mudança de comportamento para tristeza. Então, atenção e apoio a essas pessoas. Fica aquele abraço, até a próxima e valeu, gente. Tchau, tchau, tchau.